Para isso eu trouxe alguns, obviamente a base tem que ser bíblica sempre, e a partir daí eu trouxe algumas visões teológicas, inclusive um grande amigo, um grande teólogo que o Pedro gosta muito, que é Agostinho de Hipona. Lembrando bem, Agostinho de Hipona escreve sobre Cidade de Deus, Cidade dos Homens em 350 depois de Cristo. Ele estava muito próximo ali da morte de Cristo, de todos os eventos que ocorreram logo após essa morte. Isso ainda estava fresco na ideia da humanidade. A igreja estava começando a se fortalecer na época. A igreja, a gente fala de igreja católica, apostólica, romana. O Estado romano tinha acabado de aceitar o catolicismo e o cristianismo como religião de Roma, o que era muito importante. Roma era a maior capital da época, era a maior potência da época. Agostinho de Hipona, por exemplo, é africano, ele nasce no norte da África, que pertencia a Roma. Roma vai, nessa época ali, de Portugal, que na época não existia, ele pertencia à Espanha, passa por todo o sul da Europa, pega o Oriente Médio, ali a região onde hoje é Jerusalém, pega um pouquinho de Turquia, pega ali Egito e pega todo o norte da África. Então tudo isso era Roma. Então nós vamos falar de Agostinho, nós vamos falar de Lutero, que aí já é 1500, já passou bastante tempo de Agostinho. Lutero já divide em dois reinos, é o reino de Deus e o reino dos homens. Nós vamos entender um pouquinho disso. Depois nós vamos ver a teologia moderna, a interpretação liberal e literal da ideia de reino de Deus. E por fim, nós vamos ver o que se chama de interpretação carismática, que é muito o que é usado hoje em dia e é a leitura que a gente faz hoje em dia sobre o reino de Deus. Em algumas Bíblias você vai ver reino dos céus em vez de reino de Deus. Isso principalmente no livro de Mateus, mas isso é simplesmente porque ali está escrito bem voltado para judeus, e os judeus não gostavam muito de ficar repetindo o nome de Deus. Então, ali nos escritos, principalmente de Mateus, vocês vão ver reino dos céus, em algumas versões, em vez de reino de Deus, mas a gente está falando da mesma coisa. Boa noite. Tudo bem? Então, é citado 38 vezes na Bíblia, e todas elas no Novo Testamento. E muitos teólogos consideram que o reino de Deus, essa frase, é a mensagem central que Cristo veio trazer ao mundo. E essa foi uma opção de Cristo. E ele continua dizendo que era pregando o evangelho do reino de Deus. O que seria o evangelho do reino de Deus? E ele continua dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então ele pregava por algo que estava acontecendo ou que ia acontecer. E por fim ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Existem diversas linhas de pensamento para a gente responder isso aqui. O que é o reino de Deus, ou aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está na terra? Deus, ele está o quê? Onde está Jesus, onde está Deus, né? Então o reino de Deus está nos céus. Está nos céus. E aí o que ele diz que o reino de Deus está próximo, acho que é porque ele ia cumprir a promessa, né, de morrer na cruz, né, e nos libertar dos pecados e abrir a possibilidade de estarmos, né, junto com Deus. Então deixa eu ver se eu entendi. O período de espera não era para a morte de Cristo, era para um período futuro. Porque quando chegasse a nossa vez, né, de dia que a gente morrer, se a gente tiver aceitado Jesus certinho e tal, a gente dali para frente teria a oportunidade de estar lá com Jesus, né? Você falou que o reino de Deus é onde Deus está, mas Deus não está em você? Tá. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus? É. Então,
Ele está em você. Uhum. Então ele está na Terra. Na verdade, acho que todos os lugares são de Deus, Ele criou isso tudo, né? Mas acho que onde Ele mora, né, é o reino dos céus, né? É chegar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? A gente teria a oportunidade de acesso novamente, né, Então, a Cristo esse estava- reino de Deus. A única mensagem dele é: o reino de Deus, então, é chegado na terra ou ele é do céu? E existem estatísticas que estimam, porque isso é tudo muito estimado, de que nas aldeias e vilas da antiguidade, como por exemplo Nazaré, que Jesus nasceu, a taxa de alfabetização, quando muito, chegava a 3%. Isso é um reflexo da vida das pessoas, da necessidade, da carência, vamos dizer assim, das pessoas. Aí você imagina Jesus pregando o Evangelho para quem não tinha o que comer, para quem estava rejeitado pela sociedade, prostitutas, cobradores de impostos e outras figuras aí, aleijados, né, que tinham que ficar até fora da muralha das cidades. Por quê? Para não contaminar as pessoas, por isso que eles ficavam do lado de fora. Aí tinha aquela capa, né, tipo Bartimeu lá, jogou a sua capa para o lado, né, muito fala do Bartimeu, era por causa do deserto, do frio, né, e das tempestades de areia. Aí você imagina, esse tipo de gente, o cara está lá sofrendo, ignorado por todo mundo. Você acha que faz sentido Jesus falar para ele: filho, você está sofrendo aí, mas um dia quando você morrer, mesmo que leve muitos anos, você pode continuar mendigando aí 50 anos aí, vai dar uma melhorada. O reino de Deus, se ele só tem uma aplicação celeste, não muda nada de prático na vida das pessoas na Terra. O reino de Deus não traz uma melhoria social, não traz mudanças sociais. Ele é simplesmente algo intangível, algo invisível, e que está no céu. E que, se nós seguirmos os mandamentos de Deus, ou já no caso dos pós-Cristo, se nós aceitarmos a Cristo como único e suficiente Salvador, quando morrermos, alçaremos a esse reino de Deus. O que você acha? Onde não tem fumaça, né? Jesus fala que o reino dele não é deste Está mundo. pegando a fumaça do bonde, mas como o bonde não tem fumaça, vou botar um caminhão, né? O caminhão passou, peguei fumaça aqui, vocês falando no final. Pelo que eu observei, o reino de Deus, como você falou, é algo que não se assemelha de forma nenhuma à nossa sociedade, a nossa Eu forma não falei de... nada, tá? Eu só joguei a ideia. Eu não estou falando nada até agora. Você falou, talvez não tenha sido a sua opinião, mas você Isso. falou que é uma linha de uma linha. Então, dá para entender que o reino de Deus, sim, eu concordo que esteja ele no céu, tá? Mas eu acho que cada um tem um canal, tá, para absorver essa frequência. É por isso que nós temos a oração. Eu vejo assim. Tá? Eu não estudei esse assunto, né? Parece. Então eu acho que ele é comunicável. Tem como a gente se comunicar, tem como a gente sentir, tem como a gente evoluir nele. Através desse momento aqui que estamos evoluindo em oração, em contato com esse reino, nós podemos trazê-lo aqui também, nesse momento para a Terra. Tá? Então eu vejo que existe a conexão quando nós temos, né, em oração, como exemplo, como trazê-lo. Agora, ele existe lá. Agora, ele, por vezes, quando nós invocamos, ele vem na Terra. Atos 1, 14 e 15 diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vocês acham que esse reino de Deus que Cristo pregava era algo que era terreno? Isso é, o reino de Deus deveria ocorrer na sociedade,
ou ele referia-se única e exclusivamente a algo celeste? Ele existe na Terra, ele é material. Se ele existe, se Só ele for não sobrenatural, necessariamente, ele é- mas poderia ser uma divisão. Tá. O que vocês acham? Está mais para o céu. Para o céu. O que você acha? Eu estou na dúvida. Eu estou achando mais para o céu, mas também estou perguntando por que não na terra. Se Cristo veio, se o reino de Deus está próximo de gerir Jesus Cristo. Até o final do debate, de repente eu consigo. Foi chegado o reino de Deus na terra. Através de Cristo. Certo? Foi chegado o reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus anteriormente era só no céu o reino. Então, através de Cristo, através dos ensinamentos dele, Ok, perfeito. A partir é de chegado, chegou na terra. Então, arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Isso, Certo? certo? Esse reino existia, como ele falou, superficialmente. Através da lei, através de conhecimentos, mais ou menos. Alguns profetas. Certo? Os profetas. Certo? E muitos milagres que Jesus fez, que Deus fez antigamente. Certo? E a partir do momento que Jesus se materializou na terra, o reino de Deus foi chegado, porque começou a chegar um novo ensinamento, um novo evangelho. Certo? Entendeu? A partir desse momento, o reino de Deus chegou na terra. Porque anteriormente ele estava só no céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Perfeito. Então, o reino de Deus estava na terra. E que o cristianismo representava a cidade de Deus. E que o paganismo representava a cidade dos homens. Agostinho de Hipona ele tem muitas ideias, principalmente voltadas para o lado mais social. Ele fala que se você é membro da cidade de Deus, você precisa agir como Jesus agia. Você precisa trazer mudanças sociais naquele local. É obrigação dos cidadãos de Deus, vamos dizer assim. Pode tirar aspas. E tinha também uma preocupação muito grande com o tema da paz. Toda vez que a gente pega um teólogo, é bem importante a gente tentar entender o contexto que o cara vivia. Ele vivia num contexto de guerra. Então a paz era uma das coisas mais importantes. E ele defende o seguinte: primeiro, o homem tem que ter paz entre ele e Deus. E isso é conseguido através da obediência. Segundo, essa paz vai transbordar, a partir do momento que ele tem paz entre ele e Deus, vai transbordar na relação dele para os demais seres humanos. De homens e homens. Então, se a cidade de Deus, e aqui ele só muda, em vez de ele chamar de reino de Deus, ele chama cidade de Deus, ela crescesse no mundo, isso seria bastante importante para um crescimento da paz e para uma melhora de vida social das pessoas. O imperador alemão não mandava em exatamente nada, e quem tentava mandar acima de todos os príncipes? A igreja. Então Lutero, eu vi aqui, é 1525, ele escreve o seguinte, que deixa bem claro isso: que o Papa entregue Roma e tudo que ele possui do Império, livre o nosso país de sua insuportável tributação e extorsão, devolva a nossa liberdade, o poder, os bens, a honra, corpo e alma, e deixe o Império ser aquilo que caiba ao Império. Essa era a ideia de Lutero. Então, Lutero vai defender um reino de Deus muito mais distante de qualquer ação que nós podemos ter e muito mais focado na graça. Muito mais focado no reino de Deus nos céus e menos na terra. Então, olhando essas duas posições, que ao mesmo tempo se convergem, ao mesmo tempo se divergem, o reino de Deus está nos céus ou está na terra? Eu volto à pergunta. Houve alguma mudança? Não. Alguém pensa de alguma forma diferente? Não. Quem achava que o reino de Deus está nos céus, continua achando que estava nos céus. Quem acha que o reino de Deus está exclusivamente na terra, continua achando que está exclusivamente na terra. Eu havia acrescentado que, depois da explicação, de algumas explicações, seria também na terra. Não tem Através da crença em Deus. Sim, mesmo onde Deus está,
É no céu. O reino de Deus em sua porque diz na plenitude. Bíblia, Jesus ressuscitou, né, procurou seus discípulos, deu instruções para ele. O que aconteceu depois? Foi para o Pai. Ele subiu. Ele subiu para onde? Ele foi para o reino de Deus. Ele foi estar junto do Pai. Ele veio. Aonde? Aqui na terra? Não, no céu. Então o reino de Deus é no céu. Aqui a gente tem representantes de Deus, né, que se enchem do Espírito Santo. O Espírito Santo se faz presente no coração das pessoas que creem em Deus, né, e na igreja, né, que a igreja é o lugar onde se reúne o corpo. Deixa eu ver se eu entendi. Né? Trazer o reino de Deus. Eu acho que Ele ele trazer os ensinamentos. Ele veio trazer uma esperança de que um dia você vai alcançar o reino de Deus. Mas os ensinamentos de Deus não vêm do próprio reino de Deus? Hã? Eu acho que você está dizendo que o reino de Deus em sua plenitude Olha só. é na eternidade, é na presença plena de Deus, onde não há o pecado, e que aqui Esse é o reino. há uma presença parcial de Deus e através de nós o reino se faz presente em alguns momentos quando nós conseguimos obter êxito na execução assim da... O reino de Deus está preocupado com as realidades eternas e espirituais. Ponto. Realidades eternas e espirituais. E essa é a preocupação do reino de Deus. Ele tem a ver com o mundo presentemente invisível. Isso é, não estamos falando nada de mundo terreno. Agostinho completamente esquecido. Seu ponto focal é o homem interior. Nada de mudanças sociais. O ponto focal é o homem interior. O Evangelho do Reino absorve completamente os homens no eterno e não no temporal. O Evangelho do Reino absorve os homens no espiritual e não no material. É isso aí. Então, segundo esse teólogo, Esse teólogo. que defende que a linha é a teologia moderna e interpretação liberal, ele vai dizer que estamos falando de realidades espirituais, de mundo invisível e de homem interior. Subjetividade total. Seria fé? Esse aí, tá, esse aí. Não, o que ele está dizendo aqui é: o reino de Deus não está na terra, não é algo físico, palpável, material, que pode ser misturado com a ideia da igreja, Não é com visível. Agostinho. Não é visível. Não é algo É somente espiritual, não é algo somente celeste. Ele, na verdade, está dentro de cada um de nós e refere-se única e exclusivamente a realidades espirituais, a um mundo invisível e a um homem interior. Afinal, o reino de Deus está na terra, nos céus ou dentro de cada um de nós. E segundo, o reino de Deus se limita ao interior do coração do crente. Se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, ele se limita ao interior do nosso coração? O que vocês acham? Não, por exemplo, o que diz a Bíblia? Quando duas ou mais pessoas se reúnem, ele se faz presente através do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus? Isso também é o reino de Deus. O reino de Deus é tudo. Então o reino de Deus não está no céu, não está na terra, está dentro da gente, está O fora da reino de gente. Deus está no céu, está na igreja e está em cada no interior de O cada reino um de de Deus nós, ele é ilimitado. que aceita. É melhor ir nessa. O reino de Deus ele é ilimitado. Nesse caso, Até que ele não se limita dentro de nós. Mas olha só, meu querido Arthur. Ele está se preocupando com o reino celestial. Ponto. Certo ponto. Porém, esse reino celestial, ele tem que ser angariado, certo? Através do reino terreno, através do nosso Não é dia a isso que dia, ele está falando. através do nosso contato, através da maneira que eu lido com você, que eu lido com o meu próximo. O que é que Jesus falou? Né? Amarás o seu Deus, o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então aí está o reino de Deus. A partir do momento que eu coloco Deus acima de todas as coisas. E amo o meu próximo como se eu tivesse amado a mim. Eu vou fazer ao meu próximo tudo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Foi bem interessante a colocação dele no sentido de verdades internas. E eu acho que Jesus pregou princípios, que ele inaugurou uma nova maneira de pensar. E esses princípios afetam tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, a sua conduta.
Então, talvez seja mais uma questão de contém e estar contigo. O mundo que já é maligno, segundo João, ele está no maligno, ele não é do maligno, ele está no maligno. Mas também faz parte do reino de Deus, nessa concepção. E Jesus mesmo pede, eu não quero ser tiro do mundo, mas que livre do mal, porque eles vão conviver, né, nesse mundo aqui. E se a gente pensar, desde lá de Adão, que a gente tem Deus formando o homem de barro, soprando o espírito, se tornar alma vivente, a gente vê que existe aspecto físico, emocional e espiritual que faz parte dessa interação com o reino dos homens, que também é espiritual porque foi criado por Deus. Se a gente pensar só no lado interior, é uma realidade, sim. A gente tem o reino de Deus implantado em nós, sim, pelos princípios colocados por Jesus. E aí você tem algumas surpresas, que diz na Bíblia, de homens ricos que não se importavam com bens materiais e com os princípios do reino, e a gente vê pessoas pobres que rejeitaram os princípios do reino, pensando muitas vezes só na parte material, seguindo Jesus por causa dos milagres do pão, e que não tinha o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus que foi implantado, na minha opinião, foram princípios que levam você a depois participar do outro reino, que a gente, eu não gosto muito de pegar ao pé da letra algumas traduções, a gente não pode esquecer que nós somos herdeiros do reino, a ter esse acesso a Deus. Então, acho que é uma mistura desses três aí. Tem um impacto social? Tem. Tem a questão do reino implantado em você? Tem. Tem a expectativa futura de você estar em comunhão eterna com Deus? Sim. Então a gente tem a guarda do maligno, o pedido de Jesus, enquanto a gente está aqui. Tem a questão de princípios implantados e tem a questão de uma aspiração futura. Então, a interpretação do reino, que é de Mateus, né, a maioria das colocações de reino de Deus estão em Mateus, que é o Evangelho do Reino. Ele vem apresentar, e essa expressão ela é muito mais caracterizada em Mateus, ela vem apresentar Jesus para os judeus como o reino de Deus. A ideia foi essa. Em João você não vai ver essa expressão, em Lucas, como filho do homem também não, talvez em Marcos, muito claramente, porque Marcos ele apresenta como servo, não como rei. Isso. Você Então, vê que ele coloca de de Deus, mas da profecia. Então, o reino dos céus, ele veio para mostrar que existia um rei, essa expectativa estava sendo suprida por Jesus, não por ele fisicamente, mas pelos princípios implantados para dar um reino. Eu acho que pode ser por aí. Que possamos permitir que isso reflita na nossa vida e na nossa relação com a sociedade, porque sim, nós estamos no mundo. A ideia de nós sermos peregrinos não é uma ideia de nós nos alienarmos dos problemas do mundo, não. É uma ideia muito mais de nós sermos realmente mensageiros de Deus no mundo, responsáveis por uma mudança social. Essa é a nossa obrigação. Então, que a gente possa receber internamente, conseguir com que isso transborde da nossa vida para a sociedade onde a gente vive e que a gente continue almejando e buscando o reino celestial, que essa é a nossa promessa. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana.